Será que o Estado democrático representa mesmo a vontade da maioria da população? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sabe aquele papo que alguns tentam enfiar goela abaixo de que políticos representam a vontade do povo e atuam de modo a representar seu interesse individual? Bem, acredito que a maioria sabe muito bem que isso é conversa fiada. Mas vamos fingir que isso é verdade. Na última eleição para presidente, Bolsonaro foi eleito prometendo coisas como menos Estado, mais Brasil, menos Brasília, mais liberdade, direito a armas, menos impostos com a redução do imposto de renda e tantas outras coisas. Certo, mas o que ele conseguiu implementar na prática? Bem, quase nada. Sua eleição demonstrou claramente uma grande repulsa da maioria dos brasileiros ao socialismo, mas essa vontade claramente vai contra os interesses do resto do Estado. Do que adiantou 57,8 milhões de brasileiros votarem em Bolsonaro? Mais uma vez, nada. Pois, conforme temos observado, os 11 superpoderosos ministros que integram o STF são capazes de anular tudo o que esses milhões e milhões de votos representaram. Faremos um pequeno resumo do ativismo judicial, que, em centros de doutrinação estatal, faculdades de direito, é tratado como algo muito positivo. Apresentaremos aqui algumas das ações do guardião da Constituição, segundo alguns professores de direito. Em uma das ações, o STF determinou que privatização de estatal pode apenas com autorização do Congresso, embora não exista qualquer lei que determine isso. Em outra ação, determinou que transexuais podem mudar seu registro de nascimento mesmo sem cirurgia, ou seja, o médico estava errado ao dizer o sexo da criança. Além disso, determina que transexuais nascidos homem têm de ficar em presídios femininos. Coloquem aí os estupros decorrentes disso na conta do Supremo, tá? Em outra ação, revogou o decreto que primeiro facilitava acesso a armas pela população e depois disso revogou outro decreto que as barateava via redução de impostos. Em outra ação, mandou prender primeiro um jornalista que criticou o STF. Depois foi atrás do parlamentar Daniel Silveira por crime contra a segurança nacional, baseado numa abominável lei que a ditadura militar usava para prender pessoas. A Constituição diz claramente que parlamentar tem imunidade por suas declarações e apenas pode ser preso por crime inafiançável, além do mandado sendo cumprido por um mandado de prisão em flagrante, algo que não existe em lei nenhuma. Trata-se de um processo em que o STF é vítima, investigador e julgador. E, por último, anulou todo o processo contra Lula, tornando o molusco de 9 tentáculos elegível novamente para 2022. Vale lembrar que o STF também manda no Superior Tribunal Eleitoral. Então me diga, do que adiantou votar em um cara que queria mudar, nem que fosse um pouco? E falamos apenas do Poder Executivo. Quando vemos o Legislativo, também houve uma imensa perda para a esquerda de cadeiras em assembleias legislativas, câmaras de vereadores e deputados. Logo, parece bem claro que houve uma grande demonstração de que a maioria da população é contra os pensamentos de esquerdistas. E, seguindo a lógica da democracia, deveria ser pelo menos o início de um grande processo de desesquerdação da máquina pública. Porém, mais uma vez, você viu algo assim acontecer de fato? Para que houvesse uma mudança profunda a fim de reduzir drasticamente o Estado brasileiro, seria necessário um esforço colossal, tanto da população como dos novos eleitos ditos de direita, para assim talvez o inchaço da máquina pública diminuir. Nós, como libertários, somos contra qualquer forma de Estado, mas é inegável que um Estado menor, que te atrapalha e rouba menos, via regulamentações e impostos, é sempre menos pior que um mega-Estado como o brasileiro, que consegue ter mais estatais do que a União Soviética jamais teve. O que mais gera esse inchaço é o funcionalismo público. Seria extremamente difícil acabar com todos os privilégios e mamatas ditas legais. Para se ter uma ideia, até o ano que vem, em 16 dos 27 estados da federação, nada mais nada menos que 80% de todos os impostos arrecadados vão para pagar o funcionalismo público. E não pense que o grosso desse dinheiro é para pagar policiais, professores, bombeiros, entre outros. Apenas no Rio de Janeiro, o auxílio terno mensal de um juiz é em torno de R$ 4.800.
Quantas pessoas que você conhece possuem uma remuneração assim? Para melhorar, esses tipos de penduricalhos, como são chamados no meio jurídico, ainda estão totalmente isentos de imposto de renda e INSS, enquanto que um trabalhador que ganha o mesmo valor pagará nada mais nada menos que 27,5% de imposto de renda e, caso seja autônomo, ainda terá de pagar 20% para o INSS. Tá de brincadeira, hein? Mas quem disse que auxílio terno é o único? Você quer mesmo que o juiz morra de fome ganhando apenas cerca de R$ 30.400 mais os R$ 4.800? Ele precisa ainda de auxílio moradia e alimentação, com valores de respectivamente R$ 4.300 e R$ 1.600. Mas será que um juiz consegue sobreviver com isso tudo? Bem, pelo menos no Rio de Janeiro não, pois juízes ainda têm um auxílio educação para seus filhos na bagatela de R$ 7.250. Pois é, você também é obrigado a pagar pela educação dos filhos de um cara que já ganhou mais de R$ 40 mil. Contudo, a coisa não para por aí, pois alguns juízes já chegaram a receber R$ 500.000 de maneira lícita, como forma de indenizações. Realmente, eles devem ter sofrido muito acima do que um ser humano é capaz de suportar, dado que se você buscar indenização por danos morais pela perda de um pai, mãe ou filho, dificilmente ganhará mais de R$ 100 mil. Mas não seria justo falar apenas dos juízes. Promotores e defensores públicos têm um salário quase igual ao de um juiz, apenas com menos penduricalhos. Mas, ainda assim, recebem 10 vezes mais que a maioria dos advogados privados. Você já viu algum político ser defendido por defensor público? A realidade de quem depende desse tipo de serviço público é muito, muito triste. Lembra daquela outra mentira contada que o Estado serve para te proteger da invasão de outros países? Se, por exemplo, Nicolás Maduro percebesse que não havia mais nada a roubar do povo venezuelano e decidisse invadir o Brasil, você acha que nossas forças armadas poderiam nos proteger? Tal situação não é tão longe assim da realidade. Se você fosse o militar responsável por gastar o orçamento, em que você pensaria em gastar o dinheiro? Tanques, aviões, navios, submarinos, todos parecem uma boa escolha. Bem, nossos militares acham que pagar salários altíssimos para generais, que chegam a ganhar quase R$ 30 mil, é muito mais importante. Tanto que tais despesas, juntamente com os ativos, aposentados e pensões, representam aproximadamente 75% do orçamento militar brasileiro. Nossa querida Marinha conta com míseros 7 submarinos e 20 navios de superfície, e a maioria antigos, para patrulhar uma das maiores costas do mundo, com 7.500 quilômetros de extensão. Para se ter ideia, um destroyer da classe Arleigh Burke, da Marinha dos Estados Unidos, tem mais poder de fogo que toda a nossa marinha, tendo mísseis antinavios, antiaéreos e mísseis de cruzeiro para alvos em terra. Quanto ao nosso exército, o principal tanque de guerra que usamos, o Leopard 1A5, é um projeto de 1965, sendo um blindado de segunda geração completamente ultrapassado em praticamente todos os aspectos, como mobilidade, miras, sistema de controle de tiro e principalmente blindagem e poder de fogo, sendo facilmente penetrado até por armamento antitanque da época da Guerra Fria, tal qual o famoso RPG-7, mas que é totalmente inútil contra um tanque moderno como, por exemplo, o T-14 russo. Também não temos um sistema de defesa antiaérea que consiga atingir um avião a mais de 4.000 metros de altura. Como vocês devem ter notado, muito além do presidente da República, o Estado como um todo é formado por camadas e castas de funcionários públicos que possuem lobbies fortíssimos para atenderem apenas aos seus próprios interesses. Depois deles, ainda vêm empresas oligarcas, como as prestadoras de serviços públicos que você é obrigado a usar por ser proibida a concorrência, como a de energia elétrica e transporte público. No filme Tropa de Elite 1, existe uma frase que expressa muito bem tal fato. O sistema, em outras palavras, o Estado, não é pensado para resolver os problemas da população. O sistema existe para resolver os problemas do próprio sistema. Portanto, amigos, se você acha que votar certo é a solução para os problemas do Brasil, é melhor repensar. Apenas através do empreendedorismo que é realmente possível atender às demandas da sociedade. Por exemplo, o celular ou o computador que você está usando para ver este vídeo, alguém teve a ideia de criá-lo pensando que outra pessoa precisaria dele. A comida que você compra no supermercado é a mesma coisa. Saúde, educação e segurança também, embora pareça algo tão absurdo para a maioria.
Daí, eu lhe pergunto o seguinte: quais serviços em geral são melhores? Os públicos ou privados? Bem, acho que você já sabe a resposta. Portanto, fica a dica. Se você quer que as coisas melhorem, atendendo ao que as pessoas precisam, faça você mesmo e você ainda pode ficar rico no processo. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!